hate me, I don't care. You want me, you love me. You hate me, I don't care. You want me, you love me. You hate me, I don't care. You want me, you love me. You hate me. Jefferson, gostaria de saber, quando você teve então essa ideia de criar o projeto Homens de Salto, que foi então por meio desse ato violento do qual o jovem Mason, sofreu por ter uma orientação bissexual, por usar salto, como foi esse convite até ele, como foi esse contato? Ele aceitou de imediato? Foi logo no momento assim dessa agressão, do episódio? Como foi esse contato e o aceite dele a participar do projeto? Então, tem uma professora aqui da minha chamada Laismar Carneiro Eduardo, que ela já tinha feito um projeto bem interessante, pesquisando as femme fatales, as mulheres fatais e tal. E eu participei com fotos da dissertação de mestrado dela. Eu fiz fotos usando elementos femininos participando do mestrado dela, foi exclusivo para aquilo. Então, eu já tinha esse cerne dessa ideia assim, latente, né? E aí, diante da situação, eu falei, então vamos fazer, vamos tornar mais público isso, vamos conscientizar mais as pessoas. E aí, falando com o Márcio tocou na hora e achou muito legal, né? Porque ele também estava com um certo receio, assim, eu acho que depois, eu me expus na mídia e tal, e depois como é que vai ser? Né? E qual que é o respaldo, então, que os movimentos sociais dão para isso também? A gente acaba sentindo meio que na obrigação também de dar um respaldo, de dar um apoio, de fazer alguma iniciativa, tomar alguma atitude diante das coisas, né? Então ele tomou na hora e assim, o bacana foi que muitas pessoas assim já foram se interessando por conta, a gente já foram se dispondo já a participar, né? E aí a gente foi fazer um estudo da história do salto. E esse estudo foi interessante porque é a base teórica que fundamenta também o trabalho, que é o seguinte: o salto foi inventado por homens, né? E aí a gente foi descobrir, diante desse preconceito todo, que salto é coisa de mulher. Não, salto é coisa de homem, e a mulher é que foi usar o salto depois, muito além aí na história. Então a gente tem algumas notícias de que quem inventou o salto foram açougueiros egípcios. Eles inventaram o salto porque na época a questão da saúde, da doença era muito forte, né? Não tinha muito controle de saúde, vigilância sanitária, essa coisa toda. Então, para eles não ficarem em contato direto com aquele sangue, com aquelas vísceras, com aquela coisa toda ali no chão, eles começaram a usar salto para se proteger. Então, se a gente for ver, o salto nasceu com homens e por causa de uma questão de saúde. Depois, os imperadores egípcios homens e mulheres começaram a utilizar o salto, porque o salto eleva você e destaca você, não é verdade? Aí surgiu também esse elemento do salto enquanto poder, né? O elemento de poder feminino ou masculino. E aí mais pra frente na história, os homens, principalmente o rei francês, o Luís XIV, a gente fala do salto 15, mas o rei ele era o Luís XIV. Ele começou a usar saltos altíssimos também para se destacar, porque ele era imperador. Só as pessoas da corte podiam usar salto também. E o salto era só vermelho, porque vermelho era uma cor muito cara de se da nobreza. Da nobreza, então, só quem fosse poderoso mesmo podia usar salto, e só que o rei mandasse. E só ele, assim, também tinha alguns saltos que se destacavam mais e tal, né? E aí, em 1630, nessa data, nesse ano exatamente, aconteceu um fenômeno cultural. As mulheres começaram a imitar os homens. Então, imitaram o uso de brinco, imitaram o uso de algumas roupas, acessórios, e começaram a imitar o uso do salto também. E tudo isso para buscar direitos iguais. Porque é igual assim, lança uma moda, isso que a gente vê isso naquela época. O imperador começou a usar vermelho, assim, a febre da plebe entre as pessoas, os não mortais, assim, né? Era de uma certa forma também querer usar aquilo, aquela coisa da moda mesmo. Mas foi nessa imitação que as mulheres começaram a fazer do perfil masculino que elas começaram a usar salto, e o salto veio para o repertório feminino. E depois, lá com a Revolução Francesa, sumiu, porque ninguém pega em arma e sai dando tiro com salto, fica bem difícil, né? Mas então, todo mundo parou de usar salto. O salto só retornou aqui para a nossa contemporaneidade no século passado, no século XX,
Olha só que curioso, ele voltou através das fotos daí. Porque quando os fotógrafos começaram a fazer os primeiros catálogos de pornográficos, as mulheres apareciam nuas em cenas clássicas, né, dos pintores clássicos nuas, porque os pintores clássicos faziam muitos nus, né, nus artísticos. Então as mulheres apareciam nuas usando salto moderno. E aí que voltou a febre, principalmente entre as mulheres, porque nos catálogos aí era uma referência da sensualidade, da sexualidade, da femme fatale, do poder, da glória, de tudo, né? Da sexualidade. Então, aí as mulheres voltou o salto e voltou com as mulheres.